Olá pessoal, eu sou a Thaís, estamos aqui mais uma vez para trazer uma reflexão da Palavra de Deus e hoje vamos usar como exemplo a mulher samaritana e a reflexão que ela pode trazer na nossa vida do cotidiano. Então vamos lá? Quem era a mulher samaritana? Nós só sabemos que ela é uma mulher samaritana, a Bíblia não revela o nome dela. Então, Jesus naquela época ele estava fazendo a sua missão com seus discípulos. De repente ele para em um lugar em Samaria para poder descansar. E aí começa a história dessa mulher. Vamos lá para o capítulo João, capítulo 4, no versículo 6 da palavra de Deus, que diz assim: Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase hora sexta. Ou seja, Jesus ele estava passando por um local, fazendo missão com seus discípulos, mas de repente ele se depara em um lugar para descansar enquanto seus discípulos iam comprar comida. Então, naquele momento, começa a história da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela ia na fonte em horários diferentes. Aqui na palavra de Deus diz, era isso quase hora sexta. Ou seja, era quase meio-dia. Né? Sabemos que o sol de meio-dia ele é muito quente. É um sol que atrapalha. Mas por quê? Qual o segredo daquela mulher... No versículo 6. Qual o segredo daquela mulher ir justamente ao meio-dia, sendo que ela poderia ir no início da manhã, no início da tarde, assim como fazia outras pessoas? E lá no versículo 7 diz: Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. No versículo 8 diz: Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então, no versículo 9, a mulher responde para Jesus. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? Ou seja, os judeus e os samaritanos, eles não se falavam, eles eram inimigos. E naquele momento, aquela mulher, naquela hora, por que ela vai essa hora? Porque ela sabe que ela não vai encontrar ninguém. Mas por quê? Porque a mulher tem um passado, ela tem toda uma vida naquela cidade, então era uma pessoa mal vista. Ela sabia que ninguém iria encontrar ela ao sol quente de meio-dia. Então era o horário que ela precisava, né, pegar água. Naquela época não era tão fácil como hoje as coisas, então as mulheres se deslocavam de suas casas, de seus locais para pegar água, para beber, para lavar, enfim, diversas coisas. Então, naquele momento, ela olha para Jesus, ela sabe que ele é judeu, pela aparência dele, e ela fala: Como tu, um judeu, vai pedir água para uma mulher samaritana? Ou seja, é uma rixa que tinha entre judeus, entre samaritanos, uma coisa já antiga. E naquele momento, ali no versículo 10 ao versículo 15, a mulher questiona, sabe? A mulher questiona Jesus. Mas por que? No versículo 9 ela vai questionar: Por que você faz isso comigo? Você está pedindo para mim? Nós somos inimigos, será que você não entende? No versículo 10, Jesus diz assim: Respondeu Jesus e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ou seja, aquela água que você vai tomar e você não vai ter sede. Então no versículo 11 diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, tu tens com que tirar? O poço é fundo, onde, pois, tens água viva? No versículo 12 diz assim: És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar na vida eterna. Disse-lhe a mulher, no versículo 15: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Então, naquele momento, Jesus, ele apresenta um plano para ela. Ei, eu sei que você está aqui neste momento pegando essa água, mas assim, eu tenho algo melhor para te oferecer.
Eu tenho uma água que você vai tomar e você nunca mais vai sentir sede. Então, Jesus, ele apresenta naquele momento, naquela necessidade que a mulher tinha de pegar a água, ele apresenta para ela o quê? Um plano que ele tinha para a vida dela. Só que não era tão simples assim, sabe? Jesus, ele ali no versículo 16, ele vai dizer o seguinte para a mulher: disse-lhe Jesus, vá, chama o teu marido e venha cá. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, não tenho marido. Disseste bem, não tem marido, porque tivesse 5 e o que agora tens é teu marido. Isso disse com verdade. No versículo 19, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta. Ou seja, naquele momento, a mulher, ela confessa, né? Realmente, eu não tenho marido. Você tá mandando eu chamar meu marido, mas eu não tenho. Jesus fala pra ela, claro que você não tem marido. Este que você tá atualmente, ele não é o seu marido. Ou seja, Jesus, ele confronta a mulher ali com o passado dela. E ela fica imaginando, mas como assim? Este homem não conhece a minha vida. Este homem não sabe quem eu sou e ele tá falando da minha vida. Ele é profeta. Ou seja, Jesus, ele foi de encontro ao íntimo da mulher. Talvez se fosse uma pessoa da cidade que já conhecia, ela não iria dar credibilidade, porque todo mundo na cidade sabe que ela teve 5 maridos. Todo mundo na cidade sabe da reputação dela. Então, veio um homem judeu, ou seja, o seu inimigo, revelar para ela um propósito. E além de revelar o propósito, ele revelou para ela que, ei, você tá errada. Na mesma fonte não tem como jorrar 2 águas, a limpa ou a suja, porque elas se misturam e elas vão se sujar. Não tem como você tomar 2 águas e falar, não, tá tudo bem. Ou você toma uma ou você toma outra, porque senão você vai se contaminar. E lá no versículo 24 ao 26, diz assim, Deus é espírito, importa que os adoram e adorem espírito em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse, eu sou, eu que falo contigo. Ou seja, adorar ao Pai em espírito ou em verdade quer dizer renunciar ao pecado. E aquela mulher, naquele momento, ela precisava renunciar, porque ela casou 5 vezes e a pessoa que ela estava não era marido. Era um casamento, entre aspas. Ou seja, para adorar o Pai em espírito e em verdade, é necessário renunciar ao pecado. E aquela mulher, naquele momento, ela estava em pecado. E o que a gente tira de conclusão da história da mulher samaritana? A necessidade levou ela até o propósito. A necessidade, ela te leva até o propósito. Qual que era a necessidade daquela mulher? Aquela mulher precisava de tomar uma água. Naquele momento, ela estava com sede. Ela precisava, não só para aquele momento, mas porque era costume da época pegar água, armazenar água para os alimentos, enfim. Então, ela tinha uma necessidade de pegar água. Só que a necessidade que ela tinha, ela encontrou no meio da necessidade de propósito. Ou seja, Jesus, ele vai para lugares mais improváveis para nos encontrar. Ele passa por onde as pessoas não imaginam. Quem diria que Jesus estaria naquele momento quebrando protocolos e a religiosidade de falar com o inimigo? Ninguém imaginava, aquela própria mulher não imaginava que no meio da adversidade dela, uma mulher mal falada, uma mulher mal vista, ela ia encontrar ali o propósito. Ou seja, a necessidade levou até a mulher o propósito. Mas para ela viver o propósito, ela precisava renunciar o quê? O passado. Para Jesus cumprir o propósito que ele tem em nossa vida, é necessário deixar o passado, é necessário deixar o pecado, é necessário deixar as coisas que para trás ficaram. Quem beber da água sem deixar o passado, volta a ter sede. A palavra de Deus diz aqui, quem bebe desta água, jamais terá sede. Jesus fala, você beber dessa água que eu darei, você jamais terá sede. Só que às vezes nós não entendemos essa palavra, porque que a gente pensa assim, quem bebe dessa água jamais terá sede, eu já bebi dessa água, não vou voltar a ter sede, então posso fazer bem o que eu quiser, e não é. Quem bebe dessa água não voltará a ter sede se for uma água que você bebe constantemente. Eu estou aqui com uma garrafinha, eu bebi um pouco de água, vou beber toda ela. Se amanhã ou daqui a algumas horas, no meu caso, se eu não beber mais água, eu vou sentir sede, sim. E às vezes a gente pensa o seguinte, não, eu já bebi dessa água, não vou ter mais sede, tá tudo certo. Não, beber, o que Jesus estava falando na palavra dele era o seguinte,
Você tem que beber dessa água constantemente para você não ter sede, porque se você bebe hoje, você lê a palavra hoje, você só busca hoje, amanhã, a semana inteira você tem a oportunidade de buscar a Deus, você não busca, você vai voltar a ter sede, porque nós como humanos, nós temos a tendência ao pecado, à mentira e diversas coisas. Então, beber dessa água significa renunciar todos os dias. Não é todos os dias que às vezes a gente consegue orar, ler a Bíblia, mas todos os dias a gente consegue ter um pensamento voltado para Cristo. Todos os dias a gente consegue em alguma ação lembrar do nosso Criador, lembrar que Jesus existe, que Jesus está voltando e que o pecado está aí batendo na porta e que a gente tem que renunciar a ele todos os dias. Então, quando a palavra de Deus diz que quem bebe dessa água jamais terá sede, não é porque você provou uma vez e está tudo certo. É uma busca constante. É orar em pensamento, é falar com Deus, é agradecer a Deus todos os dias pela vida, por tudo que você tem. Então, essa mulher, ela teve dessa água, mas a partir do momento que ela teve dessa água, que ela encontrou, ou seja, ela encontrou o propósito dela, para ela viver ele, ela não poderia viver de qualquer jeito. Ela teria que renunciar à sua vida, dos maridos que ela teve, do pecado que ela teve. E a partir do momento que aquela mulher encontrou o propósito, renunciou ao pecado, ela teve uma nova vida em Cristo. Então, a gente pode aprender com a história da mulher samaritana que a necessidade, ela te leva, ela nos leva ao propósito. Mas para a gente continuar vivendo o nosso chamado, vivendo aquilo que Deus quer para nossas vidas, é necessário a gente deixar o pecado, deixar a mentira, deixar coisas lá atrás. O que eu fiz, o que você fez no passado não interessa, todos nós temos um passado. Mas a partir do momento que a gente bebe dessa água, mas às vezes a gente pensa assim, tô na igreja, eu bebi dessa água, tá tudo certo. Não. Quem bebe dessa água de verdade, ele pode sim voltar a pecar, errar, sim, porque nós somos humanos. Mas quem bebe dessa água se arrepende. Aquela mulher, ela não conhecia a Cristo, mas quando ela viu que Jesus, ele usou ali a profecia como uma forma de falar do íntimo daquela mulher, ele não conhecia e ele falou do íntimo dela. Só que Jesus, ele falou o seguinte, quem bebe dessa água jamais terá sede, mas ele tem um condicional. Lá no versículo 24 tem uma condição para você beber dessa água e nunca mais terá sede. Beber dessa água qualquer um pode. Qualquer um pode entrar numa igreja e ter um relacionamento com Cristo. Mas a pergunta é, será que vai voltar a ter sede? Porque beber todo mundo pode. Mas será que bebeu mesmo? Será que a gente bebeu mesmo dessa água a ponto de renunciar ao pecado? A ponto de mudar de vida? Então, a condicional que Cristo nos dá é no versículo 29, diz: Deus é Espírito. Importa que os adoram e adorem em espírito e em verdade. Ou seja, adorar Jesus em espírito e em verdade é renunciar àquilo que nos dói. A mulher, ela tinha que renunciar a todos aqueles relacionamentos que ela teve para ela viver uma vida plena em Cristo. E é isso que Deus quer de nós, que a gente deixe o nosso passado, independente do que a gente fez, o que a gente passou, tá lá atrás, sabe? A necessidade, ela nos leva ao propósito, mas pra gente viver o propósito, a gente tem que deixar o passado, deixar o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer. Por que muitas pessoas não conseguem alcançar lugares em Cristo? Porque ela não deixa o passado. Porque ela tá presa, porque eu fiz, Por que pessoas não crescem? Porque elas se reúnem para falar do passado, do pecado do outro, enquanto o outro tá vivendo, enquanto o outro deixou na cruz, deixou lá atrás. Quantas pessoas estavam ali falando daquela mulher? Estava falando do passado dela. Ela encontrou com Cristo, ela bebeu da água, Jesus ensinou para ela o que ela faria, né, que era renunciar ao pecado. Falou para ela que era necessário adorar a Cristo de verdade. Só que ela ia na cidade, ela foi à cidade falar: Jesus existe, eis que o Messias chegou, ele falou comigo, eu tive um encontro com ele. Mesmo assim, as pessoas não iriam acreditar. Por quê? Porque ela tinha um passado. Sabe, nós não podemos ficar provando nada para as pessoas que mudou, que fez, que aconteceu. Quem vai dizer é Cristo, quem nos justifica é Cristo. Os frutos valem mais do que palavras, os frutos valem mais do que você fez lá atrás. Os frutos contam muito mais para a nossa vida. Então, a mulher samaritana foi confrontada para acessar uma fonte verdadeira, para ela ser curada, restaurada e tomar a água da vida. Ela foi curada, ela foi restaurada, ela acessou a fonte. Mas, para isso, ela precisava somente uma coisa: renunciar. E é o mais difícil pra gente. Às vezes a gente quer tomar da água, quer ser restaurado, quer ser curado, mas não quer deixar para trás o passado. A gente não quer renunciar o passado, renunciar o pecado. Então, a necessidade leva você até o propósito.
Mas para a gente viver o propósito de Cristo, a gente precisa deixar o passado. Então que fica essa reflexão para a sua vida, que Cristo ele quer nos mudar, ele quer nos moldar, ele quer nos transformar, mas para isso é necessário a gente deixar o pecado, é necessário a gente deixar o passado, o que a gente passou, o que a gente deixou de fazer, não importa mais. A partir do momento que Cristo entra nas nossas vidas e gera fruto, isso é automático. Podem não acreditar em você, podem não acreditar no que Cristo tem para sua vida. Ei, mas não se importe, porque os frutos dizem mais sobre quem é você em Cristo. Os frutos dizem mais porque erramos, pecamos. Mas a necessidade, quando ela vem com propósito e a gente renuncia o passado, o pecado, ela traz frutos. Quem bebe dessa água jamais terá sede. Quem bebe dessa água todos os dias, renuncia todos os dias, jamais terá sede. Então que você fique com essa reflexão, que o passado ele não importa mais. O que importa é o propósito. Mas para você viver ele não é de qualquer jeito. Preciso renunciar. Amém? Se você gostou desse vídeo, continue aqui com a gente, se inscreva, comente, compartilhe com seus amigos. E é isso, que Deus te abençoe.